Glória a Deus. Enquanto a Suela estava ministrando essa dinâmica aqui, eu contei quantos jovens tem aqui dentro, tirando a equipe de liderança que está aqui trabalhando, contando com a Karine, tem 8 jovens, 8. Tem alguns aqui que são mais velhos aqui, mas são jovens ainda, 8 jovens. 8 na Bíblia significa um novo tempo, um novo ciclo, recomeço. E eu creio que é tempo de recomeço na vida de vocês jovens. Se nós estamos aqui, se essa equipe de jovens que é liderada pelo Arthur e pela Carol está aqui, é porque nós cremos que Deus é capaz de transformar a vida de vocês. Deus faz coisas poderosas, poderosas, porque Ele transforma aqueles que são improváveis. Ele chama aqueles que ninguém dava nada. Ninguém dava nada. A pessoa de quem eu vou falar aqui nessa noite de hoje, está lá em Gênesis 27. Ninguém dava nada por ele. O nome dele era Jacó, o trapaceiro, o enganador. Às vezes muitos de nós já trapaceamos, muitos de nós já enganamos, algumas vezes, ou uns ainda enganam até hoje. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, e um Deus que nos perdoa, mas mediante ao nosso arrependimento. Deus não nos perdoa de qualquer maneira, sabia, irmãos? Você sabia disso? Deus te perdoa mediante ao seu é mudança de pensamento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. A primeira coisa que nós temos que reconhecer, e eu falo com vocês jovens, da mesma maneira que eu falo com quem já é mais adulto um pouquinho, porque vocês já têm a capacidade de compreender. No caminho que eu estou andando. Então é necessário arrependimento e é necessário mudança do nosso caminho. Gênesis 27, no capítulo 1, diz assim: aconteceram de maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: eis que agora já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe. Preste atenção nesse trechinho. Essa versão não está escrito, para que a minha alma te abençoe. Falar de profundidade, também engloba isso também, que tem algumas versões da Bíblia, que elas facilitam o nosso entendimento, mas elas roubam um pouco da nossa profundidade, né? Então essa versão aqui ela é mais antiga e ela traz esse entendimento, para que a minha alma te abençoe. Quem que era Isaac? Isaac era o pai de Jacó ou Israel. E a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú, porque Esaú era um exímio caçador, e além de ser um exímio caçador, ele era um exímio cozinheiro. E Esaú era alguém que gostava bastante de comida, de uma boa alimentação, ou de um prato, de um PF bem feito, aquele arroz com ovo, e um bife caprichado. Então Isaac era alguém que era conquistado pelo estômago. Mas se a gente prestar atenção nessa frase, Isaac deixa claro uma coisa. Se a gente lê esse capítulo inteiro, o capítulo inteiro de Gênesis 27,
Existem 4 passagens nessa versão da Bíblia, a RC. Depois, se você tem o aplicativo, dê uma conferida aí no seu aplicativo. A RC, essa versão é uma versão muito boa que eu gosto de usar. Na King James também, de 1611, está a minha alma, para que a minha alma. Uma pessoa que ela é governada pela alma, ela é governada pelos sentimentos, pelas emoções, por aquilo que ela sente, por aquilo que ela vê, pelas pessoas que às vezes a agradam, mas nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Sabe por quê? Porque as nossas emoções nos traem. Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. E o curioso de notar é que Isaac já não enxergava bem. Já tinha um dos sentidos dele que já não estava funcionando muito bem, que era a visão. Mas se a gente continuar lendo esse capítulo, a gente vê que Isaac tenta de várias maneiras, apalpando, cheirando, para entender se aquele filho que ele ia abençoar era realmente Esaú. Mas essa passagem nos conta que a mãe de Jacó, que era Rebeca, ela preparou tudo direitinho. Ela pôs um cobertor, um pelo de animal, porque Esaú era peludo, sobre Jacó. Ela pegou as roupas de Esaú e colocou sobre Jacó, para que ele pudesse ter o mesmo cheiro do irmão. Entendeu? E ela escutou que Isaac tinha pedido para Esaú caçar e fazer um guisado, e ela preparou um guisado bem gostoso para ele. Então ela preparou a trapaça direitinho. Preparou direitinho. E eu gostaria de falar, nesse dia de hoje, se fosse para dar um tema para essa ministração, eu daria o poder secreto das nossas escolhas. Existe um poder secreto nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Cada um de nós é responsável por tomar decisões, desde o momento que a gente levanta, até o momento da gente deitar. Ninguém te obrigou a vir aqui hoje. Você está aqui porque Deus te chamou em primeiro lugar, e você apenas respondeu o chamado de Deus. Deus não obrigou ninguém a estar aqui. Amém? Deus obrigou você a estar aqui, Paulo? Paulo está aqui porque Deus o chamou. E ele disse, eis-me aqui. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, porque existem vários ensinamentos errôneos, que às vezes confundem a nossa cabeça, dizendo que Deus, ele interfere até nas nossas escolhas. Isso é uma mentira. Deus, ele opera, Deus, ele te convence, Deus, ele te mostra um caminho, mas a decisão de caminhar nesse caminho é sua e minha. Deus não pode tomar a decisão por você e nem por mim. Rebeca e Jacó decidiram enganar Isaac. E eles sofreram as consequências do erro que eles cometeram. Uma das consequências é que depois disso, o filho mais velho, que era Esaú, começou a perseguir com mulheres estranhas ao povo de Israel. E diz a Bíblia que essas mulheres se tornaram amargura de espírito para Rebeca. Gente, eu não sei vocês são jovens ainda, mas eu já tenho um filho. E eu oro sempre pela minha nora, a minha futura nora. Por quê? Porque nós devemos escolher muito bem com quem nós vamos passar as nossas vidas. Mas Deus quis, não. Ore, analise, pense, peça conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, no conselho dos sábios. Existe sempre uma pessoa sábia que Deus coloca para te aconselhar. Sempre.
E a Bíblia diz mais. A Bíblia nos ensina que quando Esaú ficou sabendo de que Jacó havia recebido a bênção da primogenitura, o que é a bênção da primogenitura? Essa bênção era uma bênção dada para o filho mais velho, homem de cada família, era uma tradição do povo de Israel. E o filho primogênito, ele herdava a maioria dos bens. Os mais novos serviam ao mais velho. E quando Esaú soube que essa bênção havia sido roubada dele, ele ficou desesperado. Mas Esaú também era alguém movido pelos sentimentos. Porque a palavra de Deus conta que Jacó um dia aproveitou da fome de que Esaú estava sentindo e fez uma proposta para ele. Ele falou assim: me vende a sua bênção. Você está com fome? Esaú estava com muita fome. Ele falou assim: me vende a sua bênção. Você está prestes a morrer mesmo? O que você vai fazer com essa bênção? Esaú pensou, sabe o que é verdade? De que me adianta essa bênção? Afinal de contas, eu estou com fome, eu posso morrer a qualquer momento, então faz o guisado lá para mim. E Jacó fala com Esaú: então, fale que você vai me passar a bênção. Ele falou: escolha errada. Muitas vezes. Jovens, eu já fiz muitas escolhas erradas na minha vida. Muitas. Se eu fosse contar cada uma das escolhas erradas que eu fiz para vocês aqui, esse resto de noite não dava para contar. São muitas. Só que uma coisa nós podemos tirar de lição com as nossas escolhas erradas. Que sempre nós temos a oportunidade, depois de um erro, de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Você está aqui nessa noite de hoje porque Deus está te instruindo para que você faça aquilo que agrada o coração dele. Você sabia que o nosso coração é enganoso e que o nosso coração é mau? Às vezes a gente tem que a tendência de olhar para dentro de si mesmo e achar que a gente é bom. Não, irmãos. Nós não somos bons. Nós somos maus. A nossa natureza é má. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, no Éden, quando Eva pecou, quando ela desobedeceu a Deus, o nosso coração, ele teve uma raiz de iniquidade que foi implantada dentro dele. E essa raiz, ela vem sendo passada de geração em geração. Você pode prestar atenção, a criança pode ser pequenininha. Se você der um brinquedo para ela, e a outra criança tomar o brinquedo dela, instantaneamente ela vai meter a mão na cara da outra. É assim. Ou é só eu que fiz esse tipo de coisa aqui? Será que você não? Será que você nunca olhou para uma coisa de uma outra pessoa e sentiu inveja? Ou para uma outra pessoa e sentiu inveja? Será que você já não quis esganar alguém? Será que eu estou falando com alguém aqui? Será que você já quis matar alguém? Eu já. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Às vezes tem muitos jovens que vêm para Jesus e falam: nossa, eu tenho vergonha de tantas coisas que eu fiz. Que bom que você tem vergonha. Você está no caminho certo. Você está no lugar certo. Jesus te perdoa. Ele te ama. A Bíblia nos conta a história de muitas prostitutas. Mas eu gosto de falar de duas. Maria Madalena e Raabe. Duas prostitutas, mais rodada do que a sola de pneu de caminhão. Pensa numas mulheres que tiveram a vida destruída. Mas um dia, essas mulheres tiveram
um encontro verdadeiro com Deus. E a vida delas teve um marco, uma divisão. Antes do encontro com Deus e depois do encontro com Deus. A prostituta Raabe, ela ajudou Salmão, um dos 2 espias enviados a Jericó, e a Bíblia ensina que ela se casa com esse Salmão, e que da descendência dessa prostituta, Jesus nasceu. Olha o que Deus faz na vida de quem verdadeiramente se arrepende, muda o pensamento e muda o caminho. Maria Madalena era uma mulher que possuía 7 demônios. E um dia ela teve um encontro com Jesus. E Jesus a liberta daquela prisão. Talvez você esteja preso em algumas coisas. Talvez seja na pornografia. Talvez seja nas drogas. Talvez seja na bebida. Talvez seja no jogo. Eu não sei. Quem está falando aqui com vocês é um ex-prisioneiro. Eu já fui um prisioneiro. E eu não tenho vergonha de falar disso. Porque eu já fui jovem assim como vocês. E quando a gente é jovem, e eu sou jovem até hoje. Estou jovem até hoje. Mas quando eu era mais jovem um pouquinho, a gente tem os hormônios à flor da pele. Então a gente faz algumas coisas que desagradam a Deus. Mas você está no lugar certo. Deus, Ele te dá uma nova oportunidade, de um novo recomeço. Você lembra que eu falei do número 8? É um tempo de um novo recomeço. É tempo de deixar para trás o que ficou para trás. E é tempo de mudar a forma de pensar. Nós estamos falando nesse tema de profundidade, e a gente poderia fazer tantas coisas aqui, jovens. Essa igreja aqui poderia estar lotada de jovens aqui, mas se nós não pregássemos o evangelho da maneira que ele deve ser pregado. Sabe, as pessoas hoje, elas têm comichão nos ouvidos. Quando você fala de pecado e confronta o pecado, as pessoas não querem ouvir sobre pecado. Mas o que a Bíblia diz que é pecado, jovem, e eu falo isso com você, é com amor. Não é te julgando, não. Porque dos pecadores, eu sou o maior de todos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você tenha cometido pecados horríveis. Pecados que você tem vergonha de falar com outras pessoas. Mas se você se arrepender verdadeiramente, Jesus te perdoa. Jesus te limpa. Jesus te cura. Jesus te batiza com o Espírito Santo. Jesus restaura os seus relacionamentos. Jesus restaura a sua vida com os seus pais. Restaura. Mas se você fizer a escolha certa. Romanos 14:15 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 14:15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Romanos 8:14 e o 15. Se o teu irmão se entristecer, vai estar errado isso aí, hein? Se o irmão se entristecer devido. É Romanos 8:14 e 15. Não é Romanos 14, não. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
eu e você, quando entregamos a vida para Jesus, tem que explicar o passo a passo, porque é um processo, não é automático não, é um processo. Eu gostaria de deixar claro para vocês, jovens, que entre uma das escolhas e a escolha mais importante que nós temos que fazer na nossa vida, é de aonde nós vamos passar a nossa eternidade, longe de Deus ou perto de Deus. Você e eu não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Mas quando nós recebemos, João 1,14, todos quanto o receberam, João 1,14, se você puder colocar no telão para mim, meu bem, João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vivemos a sua glória como unigênito do Pai. 15. Não, é 12, é verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Quando você recebe Jesus na sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador, você recebe o direito de se tornar um filho e uma filha de Deus, de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio do sacrifício da cruz de Jesus. Aí nós ganhamos o direito. E quando nós recebemos esse direito, nós recebemos uma herança. Todo filho tem direito a uma herança. Você sabia disso? Todo filho tem direito de uma herança. Se você não é filho, não tem direito de herança. Se você se torna filho, tem direito de herança. E se você é filho de Deus, você já não é guiado mais pelas suas emoções, você não é guiado mais pelos seus sentimentos, você não é guiado mais pelaquilo que você vê, você não é guiado mais por conselhos errados, você não é guiado mais por maus exemplos, você não é guiado mais pelos desejos da carne, que daqui a pouco nós vamos falar disso, mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele te ensina todas as coisas. Mas, como a gente está falando aqui, nós temos o direito de escolher ser guiados pelo Espírito Santo ou ser guiados pelos nossos sentimentos. Por quem você deseja ser guiado? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você anotasse, você que está anotando aí no seu caderno. Por quem eu gostaria de ser guiado? Talvez até nesse dia de hoje, talvez não por maldade, mas talvez por não ter entendido, você tenha sido guiado pelas suas emoções. Talvez até nesse dia de hoje você tenha sido guiado pelas situações que você está vivendo. Porque não é fácil, irmão, ser guiado pela fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos e não vemos. Como é que eu vou ter certeza? Olha que coisa louca. Você pede uma caneta, você precisa de uma caneta para Deus. Deus, eu quero uma caneta. E você crê, sem ter uma caneta na mão, que Deus já te deu essa caneta. É fácil acreditar nisso? Não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de acreditar naquilo que a gente vê. Mas a fé, ela é o contrário disso. Quando eu peço para Deus, eu preciso de algo na minha vida, e eu peço para Deus, sem ter nas mãos, eu creio que já recebi, e eu não peço mais.
porque eu já recebi. Se eu recebi, eu não vou pedir de novo. É louco, não é? Mas é assim que funcionam as coisas de Deus. Assim é com essa palavra. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E só existem dois caminhos, meus jovens. Só existe dois caminhos. Ou você é guiado por Deus, ou você é enganado pelo diabo. Não tem três caminhos. Só dois. Tudo o que vai contra essa palavra, a Bíblia diz que essa palavra, ela não é de interpretação humana, mas ela é toda inspirada por Deus, escrita pelos homens. Muitas pessoas vão confrontar você e falar assim, mas isso aí foi o homem que escreveu. Você sabe por que as pessoas falam isso? Porque confronta o pecado. Todas as vezes que você confronta uma pessoa que não quer se arrepender, e a lista de pecados é grande que a gente precisa se arrepender, mas quando você encontra uma pessoa que não reconhece, que precisa se arrepender, que ela não é boazinha, que não é a caridade dela que vai salvar ela, que não são as boas obras que ela faz que vai salvar ela, que não é subir escadaria de joelho que vai fazer com que ela seja salva, que não é ir visitar os velhos no asilo que vai salvar a alma dela, mas que é o sacrifício de Jesus que salva e limpa dos pecados mediante o arrependimento. A maioria fica bravo com você. Fala assim, mas é muito fácil. Hoje mesmo um jovem ficou bravo na onde eu trabalho, uma outra pessoa estava pregando para ele. Ele falou, mas se é assim, então Hitler, quem conhece Hitler? Todo mundo conhece a história de Adolf Hitler, que matou milhões de judeus. Vocês conhecem a história dele, vocês estudam, vocês conhecem. Ele falou assim, então quer dizer que se esse tal desse Hitler, eu não sou um pecador, tão pecador assim, se arrepender, e eu não me arrepender, eu vou para o inferno? Vai. E o Hitler vai para o céu. Que parada louca esse negócio, hein? Mas esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Parece loucura. Para nós, loucura. Por quê? Porque a gente é acostumado aqui na terra a conquistar tudo pelos nossos méritos. Não, porque eu sou bom, porque eu sou um bom atleta, porque eu sou um bom profissional, porque eu sou estudioso, porque eu me destaco, porque eu sou carismático. Não, não. Você não compra Deus, não. Quem te comprou foi Ele. É o contrário. E você tem que fazer só uma coisa. A escolha certa. Só. E caminhar no caminho que Ele te propôs. Só. Parece fácil, né? Mas não é. Não é fácil. Sabe por quê? Porque o mundo que nós vivemos lá fora jaz no maligno. O mundo vai tentar de todas as formas tirar você do caminho. Vai. Dá um tapinha no baseado. Experimenta um golezinho dessa cachaça aqui. Só uma balinha. Não, vamos passar só uma noite junto. Não dá nada. O mundo vai tentar te tirar do caminho. Quando você decide caminhar com Jesus, o diabo vai usar a vida das pessoas mais próximas. Não tenha dúvida. Às vezes do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, para te tirar do caminho. Mas aí entra aquilo que nós estamos falando. Qual vai ser a sua escolha? Eu creio que nós estamos no Ministério Deus Forte, e eu creio que aqui tem jovens fortes, amém ou não? Não, está fraco. Se o jovem é forte, aqui tem jovem forte ou não tem? Não, mais forte. Tem jovem forte ou não tem? Aí, então você não vai deixar se levar
por qualquer um que vir com esse lero-lero furado com você, não. Você está aqui, não é por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui passeando. Você está aqui aprendendo das coisas de Deus. Muitos nem dão bola para isso que nós estamos vivendo aqui nesse dia de hoje. Cara, eu nem sei o nome desses dois jovens aqui, mas o skatista aqui, os dois skatistas aqui. Cara, eu fiquei tão feliz quando eles começaram a vir no ministério, tão firme aqui com a gente aqui, ó. Que massa, mano. Muito, muito legal. Nós não fizemos força nenhuma, foi Deus que trouxe eles aqui, Deus chamou, foi algo que eles fizeram lá na porta, lá eu fiquei sabendo mais ou menos a história, e eles sentiram Deus falar com eles estão aqui, cara. Outras, essas meninas aqui, essas três, a Júlia que chegou agora, a Karine que já está há mais tempo. Às vezes a gente olha aqui, o Arthur e a Carol sabem bem disso, às vezes a gente olha e fala assim, poxa vida, mas não estão vindo muita gente, mas Deus está mandando quem Ele tem que mandar. E a Bíblia diz que uma alma vale o mundo inteiro, então 8. Mas nós temos convicção, nós já conversamos a respeito disso, que aqui não tem uma multidão de jovens, você sabe por quê? Porque aqui nós ensinamos a verdade. Nós não enganamos vocês. Nós não inventamos promessas falsas, um evangelho de facilidade, um evangelho na onde não tem renúncia. Nós não pregamos isso aqui, porque isso é mentira, porque isso é do capeta. Nós pregamos a verdade. E a verdade é que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então você, jovem, você foi separado. Vocês foram separados para um propósito. E o propósito para o qual vocês foram separados é impactar o lugar onde vocês estiverem. Mas para isso vocês precisam do poder de Deus na vida de vocês. Você precisa receber o Espírito Santo na vida de vocês. Primeiro, ser salvo. Segundo, receber a unção que capacita do Espírito Santo. Terceiro, receber o poder que faz você se mover e ser luz no meio das trevas. Você precisa disso. É por isso que tem muito crente xoxo, morno, apagado nas igrejas, porque ainda nem entendeu o chamado de Deus na vida dele, nem entendeu que Deus está te chamando para começar aqui. A sua vida eterna começa aqui, não é na eternidade, não é aqui e agora. Ele está te chamando para a eternidade, para você viver uma vida em abundância, uma vida em liberdade e uma vida de tirar os cativos das prisões. Está cheio de gente lá fora precisando ouvir a mensagem que você está ouvindo aqui. Mas o que você tem feito com aquilo que você está ouvindo? Será que isso tem chacoalhado você por dentro? Será que tem torcido o seu coração? Ou será que você está entrando aqui e falando assim, mais um culto que esse cara chato falou na minha cabeça lá, tá, mas deixa pra lá isso aí, mano. Vou continuar vivendo aí do meu jeito, e aí eu que sei da parada, eu que sei das coisas. Eu já fui adolescente, eu sei como é que é. A gente tem uma tendência a ser rebelde e falar assim, minha mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada, esse cara que está falando aí não sabe de nada. Esse é um engano terrível, jovem. Essa é uma escolha erradíssima que você pode fazer na sua vida. Não ouvir o conselho dos mais velhos. E ainda mais se for o conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aí é que você se lasca mesmo. Não desperdice, jovem, a oportunidade que você tem. Pelo contrário, se alegre. Fique entusiasmado. Você sabia que você tem os maiores motivos do mundo para você ser a pessoa mais alegre do mundo? Afinal de contas, você serve ao Deus do impossível.
Você serve a um Deus que te chama das trevas para a luz, para viver no reino do seu amor. Não, você não está entendendo o que é isso. Você não está entendendo. Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, do universo. Pensa no cara. O cara é Jesus. E sabe o que Jesus fez por mim e por você? Morreu na cruz. Foi humilhado. Foi insultado. Rasgaram as vestes dele. Cuspiram nele. Bateram nele. Ele é o Criador. Ele precisava passar por isso? Não. Mas eu e você era o nosso destino. E ele falou assim, não. Eu não quero que eles tenham esse destino. Eu vou sofrer a punição no lugar deles. Uau! Que Deus é esse? Um Deus que te ama de tamanha maneira que largou tudo. O rei, ouro, prata, o chão do céu pisa. Isso aí é chão para ele. A Bíblia diz que o mar no céu é de cristal. Precisa ter base. Tem lógica. Os muros da cidade de Jerusalém são formados de pedras preciosas. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele largou tudo isso para vir morrer no meu lugar e no seu lugar. E mais, quando nós estivermos com Ele na glória, quem vai nos servir? Você vai se sentar na mesa do rei. Aqui na terra, o servo serve o rei e nem participa do banquete. Lá no céu, o rei vai te servir, você é convidado de honra. E você acha que dá para ficar continuando nessa mancada de ficar desagradando esse Deus? Só se você for louco. Só se você não entendeu o tanto que Ele te ama. Não tem base. Talvez você esteja vivendo uma vida e você fala assim, mas meu pai, minha mãe estão judiando de mim, eu estou passando por luta, minha tia está me batendo, o meu primo está me perseguindo. Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você não esteja entendendo o trabalhar de Deus. Mas você precisa buscá-lo. Porque quando você busca, você começa a compreender o porquê você está passando cada situação. Sabe para quê? Porque é aquilo que nós cantamos aqui hoje. Todas as coisas cooperam para o seu bem, para que você seja transformado na imagem e semelhança de Jesus. Às vezes, Romanos 8, 28 e 29. Às vezes você fala assim, nossa, mas está doendo. Mas faz parte do processo. Sabe por quê? Porque você precisa ser lapidado. Um diamante bruto, ele precisa ser apurado. E a apuração do ouro é no fogo. Eu já passei pelo fogo em algumas situações, de vez em quando passo. De vez em quando Deus faz umas coisas que eu não gosto. Mas e aí? Eu vou olhar para Deus e falar assim, aí, para com isso, eu sei o que é melhor para mim, ou eu vou me submeter à vontade dEle e entender, não, o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu vou apenas te obedecer. Gálatas 5:19 mostra os dois caminhos que nós temos para seguir. Ou nós seguimos a nossa carne, as obras da nossa carne, ou nós somos guiados pelo Espírito Santo. E diz assim, Gálatas 5:19, ora, as obras da carne são manifestas, são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, próximo, a idolatria e a feitiçaria. Deixa eu explicar para vocês, idolatria não é só idolatria, não é só adoração de falsos deuses, não, tá? Idolatria, a gente às vezes pode idolatrar o nosso filho, a nossa esposa, a nossa namorada, o nosso namorado,
Nós podemos idolatrar o Neymar. Tem pessoas que Neymar é Deus na vida dele. E isso é pecado. Nós precisamos nos arrepender. Feitiçaria. Feitiçaria, todo ato de invocação de mortos é feitiçaria. É algo abominável aos olhos de Deus. Todo trabalho, quando você faz algum ritual, é feitiçaria. É abominação aos olhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E se você é guiado pelo Espírito de Deus, você obedece essa palavra. O ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facção é quando você ruma 2, 3 pessoas e se rebela. Esse cara aí vão derrubar ele? Facção. Próximo. A inveja, a embriaguez, as orgias. Pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Homossexualidade é pecado. É pecado. Precisamos nos arrepender. Precisamos. É com amor que eu falo. É com amor. O que a Bíblia diz que é pecado, nós precisamos nos arrepender. E coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes já os adverti. Aquele que pratica essas coisas, o que está escrito aqui? O que pratica essas coisas, fala mais alto. O que praticam essas coisas, mas você está no lugar certo. Porque quem pratica, ou ainda pratica, hoje é o dia de você fazer a escolha certa. É o dia de você convidar Jesus para entrar na sua vida e falar assim, eu não quero mais. Eu entendi que o seu amor é maior do que o meu pecado. E eu entendi que o seu perdão é maior do que o meu ódio. Pelas pessoas que me fizeram mal, pela amargura que eu tenho no meu coração. Eu entendi que o Senhor é tão bom, mas tão bom, que eu mesmo sendo cheio de falhas e de defeitos, como essa palavra nos mostrou aqui, o Senhor me dá a oportunidade de, assim como a Suelen fez a dinâmica aqui, deixar Deus escrever uma nova história na minha vida. Uau! Olha. O poder está na tua mão, filho. O poder está na tua mão, filha. Sabe para quê? Porque Deus quer fazer isso aqui com você. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, próximo, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas, não. Fala mais alto. Contra essas coisas, então, quando você recebe o Espírito Santo, se arrepende dos seus pecados e começa a caminhar com Jesus, Jesus vai te fazendo ficar mais parecido com Ele. O Espírito Santo vai te ajudando, que essa obra você não dá conta de fazer sozinha. Você não dá conta de fazer sozinho. É o Espírito Santo que te capacita. Aí você começa a ficar mais parecido com Ele. E quando você começa a ficar mais parecido com Ele, sabe o que acontece? A lei já não tem efeito mais na sua vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é um lugar. Você precisa estar nesse lugar. Hoje é o dia. Essa é a hora. A escolha é sua, o poder da escolha é seu. Então eu gostaria de convidar você, que ainda não fez essa escolha. Eu ainda não fiz essa escolha. Como que você sabe? Se você morrer hoje, para onde a sua alma vai? Se você não tem essa resposta e fala assim, eu acho, só não acha, você já se lascou.
Você tem que ter certeza. Não, mas é porque eu não sou tão ruim. Não, eu te mostrei dentro da palavra que você precisa se arrepender. O poder está nas tuas mãos. Então você que ainda não fez essa escolha, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não recebeu o Espírito Santo na sua vida, e você hoje, o poder está nas tuas mãos, fala assim, não, eu entendi essa palavra, e eu quero receber de Deus a herança que Ele tem para mim. Eu gostaria de convidar você, o poder está nas tuas mãos, a escolha é sua, a responsabilidade é sua. O seu coração que está fazendo assim, ó, porque um dia o meu coração fez assim, ó, aí nessa arquibancada aí, ó, eu tenho que ir lá receber isso que ele está falando. Eu quero. A escolha é sua.